Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou Amaro Fleck, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais. E essa é a 13ª aula, a antepenúltima, do curso O Capital de Marx, uma introdução. A aula de hoje, intitulada A Teoria das Crises 2. Na nossa última aula, nós vimos que a teoria das crises de Marx está incompleta e que há versões bastante diferentes dela nos diversos manuscritos deixados pelo autor. Por isso, há interpretações conflitantes mesmo sobre seus aspectos mais básicos. Há quem defenda que a teoria das crises aponte para uma derrocada final do capitalismo, e há quem defenda que trata-se apenas de uma teoria da recorrência de crises, sem a necessidade de alguma ser a crise derradeira. Além disso, há quem defenda a centralidade da tendência da queda da taxa de lucro na teoria das crises e quem defenda que ela é só um entre muitos aspectos, ou mesmo que é tão somente uma hipótese que o próprio Marx abandonou. De qualquer modo, a lei da queda tendencial da taxa de lucro de Marx diz que há uma tendência de aumento na proporção da parcela constante do capital em detrimento da proporção da parcela variável. Por conta disso, aumentos na massa do mais-valor só podem ocorrer por meio de aumentos proporcionalmente bem maiores no tamanho do capital empregado. Isso faz com que a taxa de lucro caia constantemente, tendendo, em última instância, a zero. Vimos ainda que a queda da taxa de lucro, no entanto, é apenas uma de muitas tendências que podem ser observadas ao longo do desenvolvimento do capital. Outras são o aumento da produtividade, o aumento dos capitais, a concentração dos capitais, as mudanças na composição orgânica com o aumento da proporção da parcela constante em detrimento da variável, o barateamento das mercadorias, a diminuição do valor da força de trabalho e o aumento da riqueza material, entre outras tendências, que podem ser observadas a partir, em conjunto com essa tendência de queda da taxa de lucro. Mas tudo isso nós vimos na nossa última aula. A aula de hoje vai ser dedicada a continuar o comentário sobre a seção 3 do livro 3º do Capital, a seção 3 intitulada A Lei da Queda Tendencial da Taxa de Lucro. Mas na aula de hoje a gente vai analisar o capítulo 14 sobre as causas contrarrestantes. É a isso que nós vamos dedicar o primeiro bloco dessa aula. E o segundo bloco, o desenvolvimento das contradições internas da lei, o capítulo 15 dessa seção 3 do 3º livro de O Capital. No último bloco, eu vou fazer um breve apanhado da ideia de capital como contradição em processo e da teoria das crises em Marx, uma apresentação um pouco mais geral para fazer um arremate neste assunto. Como sempre, recordo que esta aula vem acompanhada de um arquivo em PDF contendo todas as citações, as menções, as referências que eu faço aqui e que esse arquivo em PDF pode ser encontrado no link presente na descrição deste episódio. Logo no começo do capítulo 14 do 3º livro de Capital, Marx afirma, cito, "Vemos que a dificuldade que se apresenta é a de explicar por que essa queda, a tendência de queda da taxa de lucro, não é maior nem mais rápida. É preciso que aí atuem influências contrarrestantes que interfiram na ação da lei geral e a anulem, dando a ela apenas o caráter de tendência,
razão pela qual também caracterizamos a queda da taxa geral de lucro como tendencial. Entre essas causas, as mais gerais são as seguintes. Fecho citação. E aí, Marx elenca, ao longo do capítulo, as seguintes 6 contratendências. Essas 6 contratendências diminuem a velocidade em que ocorre essa queda da taxa geral de lucro e freiam, né, essa tendência de modo que ela ocorra, mas ela ocorra de modo mais lento e de modo mais fraco do que seria inicialmente previsível. As 6 contratendências são as seguintes. As 6 causas contrarrestantes para manter o vocabulário utilizado pelo Marx. 1. O aumento do grau da exploração do trabalho, que é o mesmo, já vimos, que o aumento da taxa de mais-valor. Com o aumento da taxa de mais-valor, se desacelera a queda da taxa de lucro, porque vai se tratar de uma massa maior de mais-valor sendo dividido também por uma massa maior de capital, né? Mas ainda assim o aumento da massa de mais-valor vai fazer com que essa proporção caia de modo mais lento, né? Que a taxa de lucro caia de modo mais lento. A segunda causa contrarrestante é a compressão do salário abaixo do seu valor. O salário abaixo do seu valor significa que o capitalista não está pagando o valor da mercadoria força de trabalho, mas está comprando a mercadoria força de trabalho pagando abaixo do seu valor, ou seja, não garantindo que o trabalhador consiga adquirir os seus meios de subsistência e, portanto, só garantindo uma subsistência atrofiada para o trabalhador, de modo que ele, a longo prazo, vá se atrofiar a sua força de trabalho. Mas o capitalista eventualmente pode fazer isso, em especial quando há um excesso de trabalhadores no mercado de trabalho e uma procura pequena por esses trabalhadores, aí ele pode negociar e pode acontecer que os trabalhadores aceitem trabalhar por valores irrisórios que sequer conseguem garantir os seus meios de subsistência. Isso faz com que o valor da força de trabalho, com que o capitalista pague menos pela força de trabalho, consiga sim um excedente de mais valor, porque aquele dinheiro que ele não paga ao trabalhador vai contar para ele como mais valor, e aumentando a massa de mais valor, se consegue também fazer com que aquela taxa de lucro não caia tão rapidamente. A terceira causa contrarrestante é o barateamento dos elementos do capital constante. Isso é, aqui, maquinaria, matéria-prima, materiais auxiliares. É isso que compõe o capital constante. E também aqui há um barateamento. Quer dizer, com o desenvolvimento do modo de produção capitalista, a matéria-prima costuma ficar cada vez mais barata, as maquinarias costumam ficar cada vez mais baratas, a energia costuma ficar cada vez mais barata, e com isso também se tem um barateamento do capital constante, de modo que a proporção entre capital constante e capital variável não mude tão rapidamente, a composição orgânica do capital não mude tão rapidamente a favor da proporção da parcela de capital constante em detrimento da proporção da parcela de capital variável. E com isso, a taxa de lucro também não vai cair de forma tão rápida e de forma tão forte. O quarto ponto é a própria existência de uma superpopulação relativa, de um excedente de mão de obra e, portanto, de trabalhadores disponíveis para venderem a sua força de trabalho. Por que isso é uma tendência, uma causa contrarrestante? Porque isso diminui a velocidade da automação industrial. Isso faz com que o capitalista não tenha interesse, que não compense para o capitalista trocar a mão de obra, a contratação de mão de obra por maquinarias, mesmo quando essas maquinarias já estão disponíveis. Porque muitas vezes essas maquinarias são muito custosas
e a mão de obra está muito barata. Então a superpopulação relativa diminui a velocidade em que se troca capital, em que se dispensa capital variável, em que se dispensa mão de obra humana para a compra de maquinarias, para o processo de automação industrial. A quinta causa contrarrestante é o comércio exterior, a existência do comércio exterior e a abertura do comércio exterior, porque isso barateia os elementos do capital constante, que podem, porventura, ser produzidos de forma mais barata no exterior, assim como os meios de subsistência do capital variável, determinadas mercadorias, que os trabalhadores consomem, podem ser compradas mais baratas no exterior do que dentro do país. E isso diminui o valor da força de trabalho e, por isso, gera um excedente de mais valor e, por isso, também diminui a velocidade e a força da queda da taxa geral de lucro. Por fim, a última das causas contrarrestantes é o aumento do capital acionário. Isso é o fato de cada vez haver mais capital acionário na bolsa de valores, e que as indústrias e empresas se transformem em sociedades anônimas e passem a vender ações que geram dividendos. Por que que isso também é uma causa contrarrestante? Porque, em geral, esses dividendos, cito Marx, geram uma taxa de lucro menor do que a média e, como eles não são computados junto com a taxa geral de lucro, eles acabam não fazendo com que a taxa geral de lucro fique um pouco acima do que ela seria se fossem também computados juntamente esses dividendos, e a taxa geral de lucro que rende estes dividendos. Ainda nessa sessão, eu gostaria de mencionar tão somente duas passagens. A primeira delas, diz Marx: além disso, já está demonstrado, e isso constitui o verdadeiro segredo da queda tendencial da taxa de lucro, que os procedimentos para a geração de mais valor relativo desembocam, em geral, no seguinte: por um lado, converter em mais valor a maior quantidade possível de dada massa de trabalho. Por outro, empregar, em proporção ao capital adiantado, a menor quantidade de trabalho em geral, de modo que os mesmos motivos que permitem aumentar o grau de exploração de trabalho impeçam que com o mesmo capital total se explore tanto trabalho quanto antes. São essas as tendências antagônicas que, enquanto atuam para uma elevação da taxa de mais-valor, promovem simultaneamente a diminuição da massa do mais-valor gerado por um capital dado e, assim, a queda da taxa de lucro. Fecha a citação. Nessa passagem, fica claro que o capital, ao mesmo tempo em que precisa de capital variável, de força de trabalho, para sim gerar mais valor e tendo interesse em gerar o máximo, a maior massa possível de mais valor, que só pode ser conseguido por meio do emprego do capital variável, tem, ao mesmo tempo, o interesse de empregar quanto menos possível trabalho, o quanto menos possível capital variável, e isso justamente gera uma tendência antagônica que aqui se revela com toda clareza e que vai ficar ainda mais evidente no próximo bloco, quando Marx analisa isso um pouco mais a fundo. O Marx, ao longo do texto, acrescenta ainda, desse capítulo, do capítulo 14, acrescenta ainda aquilo que poderia ser chamado de uma sétima causa contrarrestante na seguinte passagem, cito outra vez o Marx. Poderíamos perguntar se entre as causas que inibem a queda da taxa de lucro, embora em última instância sempre a acelerem, estão incluídos também os aumentos do mais-valor acima do nível geral, aumentos temporários, ainda que recorrentes, que surgem ora nesse ramo da produção, ora naquele, em benefício do capitalista, que utiliza os inventos, etc., antes que estes tenham se generalizado. A essa pergunta, devemos responder afirmativamente.
Fecha citação. Portanto, também os ganhos extraordinários de mais valor, que são objetivos justamente dos capitalistas ao introduzirem uma nova maquinaria, uma nova tecnologia, um novo aprimoramento no modo de produção, nos meios de produção, também isso, né, esse mais valor excedente gerado pela invenção de uma nova tecnologia, antes que essa tecnologia tenha se disseminado para o restante da produção e, portanto, né, enquanto esse capital gera um mais valor extraordinário, isso também é uma causa contrarrestante que faz com que essa tendência não se verifique com a rapidez com a qual se poderia esperar e com a força com a qual se poderia esperar. Pois bem, o capítulo 15, que trata das contradições internas à lei da queda tendencial da taxa de lucro, tem algumas passagens muito esclarecedoras sobre a crise, sobre a tendência a crises do capitalismo e sobre contratendências, causas contrarrestantes e como isso efetivamente ocorre. Passo diretamente à citação de algumas passagens. Cito Marx. Enquanto a taxa de valorização do capital total, taxa de lucro, é o aguilhão da produção capitalista, assim como a valorização do capital é seu único objetivo, sua queda torna mais lenta a formação de novos capitais independentes e, assim, aparece como ameaça ao desenvolvimento do processo de produção capitalista. Tal queda promove a superprodução, a especulação, as crises e o capital supérfluo, além da população supérflua. Fecha a citação. O que Marx diz aqui é que justamente a tendência à queda na taxa de lucro impede que novos capitais surjam e faz com que os velhos capitais, os capitais já existentes, em vez de conseguirem explorar o trabalho, gerando mais valor, acabam promovendo a superprodução, ou seja, um trabalho explorado, o produto do trabalho explorado, mas que não consegue ser vendido e, portanto, não consegue ser realizado para o capitalista, a especulação, crises e tornam o próprio capital supérfluo e não só os trabalhadores. Isso é, né, a tendência de queda da taxa de lucro acaba por acarretar uma série de outros desenvolvimentos contraditórios do capital, uma série de outras tendências que acabam não contribuindo em absolutamente nada para atenuar as crises que essa tendência de queda provoca. Cito outra passagem desse capítulo. Diz o Marx: o processo de produção capitalista consiste, essencialmente, na produção de mais valor, representado pelo mais produto, ou na alíquota das mercadorias produzidas, na qual o trabalho não pago está objetivado. Não se pode jamais esquecer que a produção desse mais valor é a finalidade direta e o motivo determinante da produção capitalista, razão pela qual não se deve apresentá-la como o que ela não é, a saber, como uma produção que tem por finalidade direta o desfrute ou a criação de meios de desfrute para o capitalista. Fecha a citação. Essa passagem tem pouca relação, no fundo, com o assunto que a gente está tratando aqui, mas eu fiz questão de mencionar ela aparece nesse momento do texto do Marx, apenas para ressaltar algo que eu espero que já esteja claro para todo mundo, mas que, mesmo assim, sempre é bom salientar outra vez. Ou seja, que o capitalismo é um modo de produção, é caracterizado por uma dinâmica automática que não é controlada por absolutamente ninguém, e quando eu digo absolutamente ninguém, significa que também ela não é controlada pela classe capitalista. Não se trata aqui da mesma situação que ocorre, por exemplo, durante o modo de produção feudal, quando os senhores feudais exploram os servos, ficam com parte do produto do trabalho dos servos,
Mas o modo de produção feudal serve justamente para o desfrute dos senhores feudais. Aqui é uma dominação pessoal, né, uma dominação direta do senhor feudal sobre o servo. No capitalismo, no modo de produção capitalista, de acordo com Marx, há também uma apropriação do mais trabalho por parte dos capitalistas sobre os trabalhadores. Há uma exploração de forma que os capitalistas exploram o trabalho dos operários, dos trabalhadores, e com isso geram um excedente. Só que esse excedente não é feito, o modo de produção não serve para o desfrute do capitalista. Isso pode até acontecer, mas acontece como um efeito colateral do objetivo deste modo de produção. E o objetivo deste modo de produção não é o desfrute do capitalista. O objetivo deste modo de produção é a acumulação do capital, é a obtenção da maior massa possível de mais valor. E isso tem que ficar bastante claro. E é por isso justamente que se fala que o modo de produção capitalista é também marcado por uma dominação de classe, uma dominação pessoal, uma dominação direta. Mas mesmo essa dominação de classe, pessoal, direta, acaba estando subordinada a uma dominação que é ela própria, abstrata, né, impessoal, indireta, que é a dominação, no fundo, da própria dinâmica de acúmulo do capital, de acumulação do capital sobre a sociedade inteira. Ressaltado isso, né, faço mais uma menção ao texto do capítulo 15. Diz o Marx: a taxa de lucro diminui não porque o trabalhador seja menos explorado, mas porque se emprega menos trabalho em proporção ao capital investido em geral. Fecha citação. Isso também já foi frisado diversas vezes nesse curso, nas últimas aulas, né? Não se trata aqui que a taxa de mais-valor esteja caindo ou que a taxa de exploração esteja caindo. Pode, inclusive, acontecer o contrário, né? Pode acontecer que a taxa de mais-valor, a taxa de exploração esteja subindo. O que se trata é que uma proporção menor de trabalho em comparação com o capital constante está sendo empregada pelo capital, e isso muda a composição orgânica do capital, e isso faz com que a taxa de lucro tenda a diminuir. Nova citação desse capítulo. Diz o Marx: esse divórcio entre as condições de trabalho de um lado e os produtores de outro é o que forma o conceito de capital. Um divórcio que tem início com a acumulação primitiva, aparece em seguida como processo constante na acumulação e na concentração do capital, e por fim se expressa aqui na centralização de capitais já existentes em poucas mãos e na descapitalização de muitos, fenômeno no qual se converte agora a expropriação. Esse processo logo provocaria o colapso da produção capitalista, se tendências contrarrestantes não atuassem constantemente com um efeito descentralizador junto à força centrípeta. Fecha a citação. Isso resume, né, esses últimos capítulos, né, esses trechos todos que a gente tem comentado do livro 3, né, de forma muito sintética. Né? O Marx está aqui apontando para essa tendência às crises, para o fato, né, de haver uma concentração muito rápida do capital, e disso tudo está acontecendo, mas se não fossem as tendências contrarrestantes, esse processo todo logo provocaria o colapso da produção capitalista. Porém, por conta das causas contrarrestantes, isso não acontece nessa velocidade. Isso, né, faz com que esse colapso não aconteça. Uma observação rápida aqui, né? Muitas vezes se fala do Marx e de uma teoria do colapso do capitalismo. É preciso notar que Marx, salvo engano, não fala de colapso do capitalismo em momento algum. Ele sempre fala de crises que tendem a se avolumar, mas não de um colapso, de algo que aconteceria subitamente, no sentido de, num momento, o capitalismo aparentemente está bem e logo depois ele desmorona numa velocidade acelerada. Isso, até onde eu conheço, não encontro nenhuma passagem na obra do Marx que aponte para a possibilidade dessa interpretação.
Faço aqui, agora, uma citação um pouco longa, mas bastante importante, deste mesmo capítulo. Diz o autor: com o desenvolvimento do processo, que se expressa na queda da taxa de lucro, a massa do mais-valor, assim produzido, aumenta monstruosamente. Tem-se, então, o segundo ato do processo. É preciso vender a massa inteira das mercadorias, o produto total, tanto a parte que repõe o capital constante e variável, como a que representa mais valor. Se não se conseguir vendê-la, ou se conseguir apenas em parte ou a preços inferiores ao de produção, o trabalhador terá sido explorado, certamente, mas sua exploração não se terá realizado como tal para o capitalista. Não terá alcançado, em absoluto, a realização do mais-valor espoliado, ou terá alcançado apenas parcialmente, podendo, inclusive, acarretar a perda parcial ou total de seu capital. As condições da exploração direta e as de sua realização não são idênticas. Elas divergem não só quanto ao tempo e ao lugar, mas também conceitualmente. Umas estão limitadas pela força produtiva da sociedade, outras pela proporcionalidade entre os diversos ramos de produção e pela capacidade de consumo da sociedade. Essa capacidade não é determinada pela força absoluta de produção, nem pela capacidade absoluta de consumo, mas pela capacidade de consumo sobre a base de relações antagônicas de distribuição que reduzem o consumo da grande massa da sociedade a um mínimo só suscetível de variação dentro de limites mais ou menos estreitos. Além disso, ela está limitada pelo impulso de acumulação, de aumento do capital e da produção de mais valor em escala ampliada. Essa é uma lei da produção capitalista, lei dada pelas constantes revoluções nos próprios métodos de produção, pela constante desvalorização do capital existente, acarretada por essas revoluções, pela luta concorrencial generalizada e a necessidade de melhorar a produção e ampliar sua escala, apenas como meio de autoconservação e sob pena de sucumbir. Por isso, o mercado precisa ser constantemente expandido, de modo que seus nexos e as condições que os regulam assumam cada vez mais a forma de uma lei natural independente dos produtores, tornem-se cada vez mais incontroláveis. Fecho citação. Marx diz muita coisa aqui, mas eu queria tentar ilustrar isso que ele está dizendo com o nosso exemplo da última aula, né, com o exemplo que eu forneci, a tentativa de exemplo que eu forneci, em que tem 3 situações sendo comparadas, a primeira do ano 0, a segunda do ano 50, a terceira do ano 100. O que acontecia lá naquele exemplo? Acontecia que um capital que no ano 0 empregava 100 trabalhadores, ele produzia 1000 mercadorias. E no ano 100 ele empregava 200 operários, só que ele produzia 200.000 mercadorias. Ou seja, né, enquanto ele empregava, é claro que é uma situação totalmente hipotética, mas serve como ilustração aqui, enquanto ele passa a empregar o dobro de trabalhadores, ele aumenta a produtividade do trabalho em 100 vezes. O ponto aqui é simplesmente o seguinte: o capitalismo, para sobreviver, para se manter, precisa produzir uma quantidade cada vez maior de mercadorias. E não simplesmente porque em cada mercadoria, a mais que ele vende, ele consegue obter um pouquinho mais de mais valor. Mas também porque os ganhos, né, de produtividade transformam a composição orgânica do capital e fazem com que essa quantidade de mais valor obtida seja distribuída em muito mais mercadorias. Então, é preciso ter um mercado capaz de absorver essa produção. Boa parte, se não, né, a imensa maioria, mas boa parte das crises no capitalismo são crises de superprodução, o que significa que o capitalismo, né, que havendo demanda, que havendo mercado para absorver, os capitais crescem rapidamente, porque justamente, né, o capitalista pode ir transformando mais valor em capital, porque ele vai ter uma demanda
né, ele tem condições de produzir cada vez mais mercadorias porque tem demanda por essas mercadorias. Acontece que pode não haver demanda para essas mercadorias. E por que não haveria demanda para essas mercadorias? Porque justamente os mercados já estão abarrotados. Houve uma superprodução. E o que acontece aqui? O que o Marx está observando nessa passagem? É que o mercado consumidor não cresce na mesma velocidade que a produção de mercadorias. No caso, né, se a gente imagina que são os próprios operários que compram as mercadorias que eles produzem, o capital 1, no ano 0, né, cada operário teria que comprar 10 mercadorias que ele produz. No ano 100, ele teria que comprar 1000 mercadorias que ele produz. Mas por que ele teria interesse em comprar 1000 mercadorias que ele produz? É claro que ele não vai comprar 1000 mercadorias que ele produz, né? Mas a gente tem que pensar que parte do público consumidor, que parte da demanda vai vir, né, de trabalhadores de outras indústrias, de outros ramos de produção, mas que precisam também eles ser empregados. O ponto aqui é, a produção aumenta numa escala muito exponencial, enquanto, né, a população, o emprego, né, a população empregada e que ganha salário e que, portanto, é o mercado consumidor, cresce numa proporção muito inferior, né, cresce numa proporção, digamos, geométrica. E aí, esse descolamento necessariamente vai levar à especulação, superprodução e bancarrota. É isso o que o Marx está observando nessa passagem, que é um descolamento entre mercado consumidor, entre população empregada capaz de consumir e a oferta de mercadorias, que é muito maior. E com isso ele vai chegar a algumas conclusões bem interessantes ainda nesse capítulo. Faço mais algumas citações. Diz o Marx: as forças antagônicas operam umas contra as outras. Simultaneamente ao impulso para o aumento real da população trabalhadora, impulso que emana do incremento da parte do produto social total, que funciona como capital, atuam as forças que criam uma superpopulação apenas relativa. Simultaneamente à queda da taxa de lucro, cresce a massa dos capitais e, paralelamente a essa queda, ocorre uma desvalorização do capital existente, que detém essa queda e imprime um impulso acelerador à acumulação de valor do capital. Simultaneamente ao desenvolvimento da força produtiva, ao aumento progressivo da composição do capital e à diminuição relativa da parte variável em relação à parte constante. O que o Marx está observando são, né, forças antagônicas atuando umas contra as outras, umas justamente apontando para uma aceleração da tendência de queda da taxa de lucro e outras para o refrear dessa mesma tendência. Um ponto particularmente interessante aqui é que o Marx menciona diretamente que durante, né, paralelamente à queda da taxa de lucro, ocorre uma desvalorização do capital existente. E essa desvalorização do capital existente sempre abre como uma espécie de destruição criativa, uma imensa possibilidade para uma retomada do crescimento do capital, uma vez que o capital anterior foi desvalorizado, e isso cria aí uma possibilidade para novos capitais ocuparem esse espaço que desapareceu. Porém, tá, o que eu queria que vocês mais guardassem dessa aula inteira, provavelmente, é a seguinte passagem que eu menciono agora. Diz o Marx: o verdadeiro obstáculo à produção capitalista é o próprio capital. Isto é, o fato de que o capital e sua autovalorização aparecem como ponto de partida e ponto de chegada, como mola propulsora e escopo da produção. O fato de que a produção é produção apenas para o capital, em vez de, ao contrário, os meios de produção serem simples meios para um desenvolvimento cada vez mais amplo do processo vital em benefício da sociedade dos produtores. Fecha a citação. Notem, né, essa passagem. Notem a frase que abre ela. O verdadeiro obstáculo à produção capitalista é o próprio capital.
não são os trabalhadores organizados, não é o movimento operário, não é um agente social, coletivo, capaz de resistir à força do capital. É o próprio capital. O que Marx está observando aqui é simplesmente que o capitalismo, o modo de produção capitalista, tem tendências contraditórias e cria necessariamente obstáculos à sua própria permanência, à sua própria continuidade, à sua própria valorização. Que esse é o maior de todos os obstáculos, o verdadeiro obstáculo ao modo de produção capitalista. E que por causa disso, indiferente, e a gente vai voltar a isso na aula 15, quando eu vou fazer uma espécie de arremate desse curso, indiferente de existir ou não uma vontade humana pela superação ou pela preservação do modo de produção capitalista. Pode, muito bem, haver um fim do modo de produção capitalista. Pode haver uma derrocada do sistema capitalista, independentemente da vontade humana, independentemente da existência de grupos organizados tentando abolir ou superar o capitalismo, o modo de produção capitalista. Enfim, essa é a passagem que eu gostaria que vocês retivessem dessa aula, que acho que tem um impacto muito significativo para pensar, inclusive, a crítica que o Marx está fazendo ao modo de produção capitalista. Mas eu gostaria ainda de mencionar algumas passagens desse capítulo 15. Uma, também muito interessante, fala justamente da relação entre os capitalistas durante as épocas de bonança e durante as épocas de crise. Diz o Marx: enquanto tudo corre bem, a concorrência, tal como se revela no nivelamento da taxa geral de lucro, atua como uma confraria da classe capitalista e reparte o butim coletivo comunitariamente e em proporção à grandeza da participação de cada um de seus membros. Quando já não se trata de dividir o lucro, e sim as perdas, cada um procura reduzir ao máximo possível sua participação e transferi-las ao trem. As perdas são inevitáveis para a classe. Mas a parte que cabe a cada indivíduo nessas perdas, a participação de cada um no cômputo geral, torna-se uma questão de poder e astúcia, e aqui a concorrência converte-se numa luta entre irmãos inimigos. Deflagra-se, então, o antagonismo entre o interesse de cada capitalista individual e o da classe capitalista, do mesmo modo como antes se impunha praticamente a identidade desses interesses por meio da concorrência. Fecha a citação. Muito simples, Isso é uma observação um tanto quanto até mesmo trivial. Em épocas de bonança, os capitalistas se dão muito bem entre si, se comportam como uma classe unida, como uma confraria que divide igualmente o butim de acordo com a proporção investida por cada um. Em épocas de crise, a coisa muda de figura. Cada um tenta se livrar dos seus investimentos, se livrar das suas proporções, para justamente não ter que arcar com partes consideráveis das perdas, para não perder o seu capital. Últimas duas citações que eu faço em sequência e último comentário ainda neste bloco. Diz o Marx: no entanto, essa luta concorrencial é acompanhada de um aumento transitório dos salários e, como consequência desse aumento, de uma diminuição temporária da taxa de lucro. O mesmo se manifesta na superprodução de mercadorias, no abarrotamento dos mercados. Como o fim do capital não é a satisfação das necessidades, mas a produção do lucro, e como ele só alcança esse objetivo em virtude de métodos que regulam o volume de produção com relação à escala da produção, e não o inverso, deve produzir-se constantemente uma cisão entre as dimensões restritas do consumo sobre a base capitalista e uma produção que tende constantemente a superar essa barreira que lhe é imanente. Fecha a citação. E logo depois, Marx diz: em suma, todas as objeções contra os fenômenos palpáveis da superprodução
Fenômenos que não se preocupam com tais objeções tendem a indicar que os limites da produção capitalista não são os limites da produção em geral, e que, por isso, tampouco são limites desse modo específico de produção, o capitalista. Mas a contradição desse modo de produção capitalista consiste precisamente em sua tendência ao desenvolvimento absoluto das forças produtivas, em permanente conflito com as condições específicas de produção em que o capital se move e tem necessariamente de se mover. Fecha a citação. Essas duas passagens são cruciais para a gente entender que não se trata de o mercado estar abarrotado e de haver uma superprodução porque as pessoas não querem mais aquelas mercadorias, e sim de que não há pessoas com dinheiro, né? Não há pessoas com salário que formem um mercado capaz de absorver aquelas mercadorias. Pode acontecer que tenham mercadorias que são muito desejadas, que as pessoas gostariam muito de adquirir, mas elas ficam no mercado, elas deixam de se realizar enquanto consumo, simplesmente por quê? Porque o mercado está deprimido porque as pessoas estão sem salário ou com salários muito baixos e não conseguem adquirir esses produtos, não conseguem consumir esses produtos. Então não se trata aqui de uma superprodução em relação às necessidades humanas. Pode até haver necessidades humanas em relação àquelas mercadorias. Se trata de uma superprodução em relação à capacidade das pessoas de adquirirem, de comprarem aqueles produtos. E aqui que se mostra, né, o fato de que o modo de produção capitalista aumenta exponencialmente as mercadorias disponíveis no mercado, mas, né, tende a aumentar numa velocidade muito menor a quantidade de empregados e tende a aumentar numa velocidade muito menor, ou melhor, tende sequer a aumentar, tende na verdade a diminuir em uma velocidade pequena o salário pago a esses empregados. O salário aqui pensando em termos de valor e não tanto de preço, quer dizer, o tempo de trabalho socialmente necessário que é pago ao trabalhador em troca da sua força de trabalho. Ou seja, ainda que o salário nominalmente aumente, ele pode estar diminuindo em termos de valor. Isso é assunto para uma outra conversa, é algo um tanto longo, mas o importante aqui é simplesmente notar que não é falta vontade de comprar essas mercadorias. O que falta é capacidade para comprar essas mercadorias. Falta dinheiro na mão das pessoas que gostariam de comprar aquelas mercadorias, falta dinheiro para que elas comprem essas mercadorias. Bem, o último bloco para encerrar a aula de hoje, eu gostaria de comentar rapidamente sobre a ideia do capital como contradição em processo. Essa expressão, o capital como contradição em processo, não aparece no Capital, aparece nos Grundrisse, na seguinte passagem que eu menciono agora. O próprio capital é a contradição em processo, pelo fato de que procura reduzir o tempo de trabalho a um mínimo, ao mesmo tempo que, por outro lado, põe o tempo de trabalho como única medida e fonte da riqueza. Por essa razão, ele diminui o tempo de trabalho na forma do trabalho necessário para aumentá-lo na forma do supérfluo. Por isso, põe em medida crescente o trabalho supérfluo como condição, questão de vida e de morte, do necessário. Por um lado, portanto, ele traz à vida todas as forças da ciência e da natureza, bem como da combinação social e do intercâmbio social, para tornar a criação da riqueza relativamente independente do tempo de trabalho nela empregado. Por outro lado, ele quer medir essas gigantescas forças sociais, assim criadas pelo tempo de trabalho, e encerrá-las nos limites requeridos para conservar o valor já criado como valor. Fecha a citação. Essa passagem a gente vai voltar a comentar na próxima aula, porque ela faz parte justamente do fragmento sobre as máquinas, que é o trecho que a gente vai analisar dos Grundrisse, mas eu queria já adiantar essa ideia de capital como contradição em processo. E uma contradição por quê?
por um lado, coloca o tempo de trabalho como medida da riqueza, como medida do valor, e por outro, tende a repelir o tempo de trabalho, tende a abolir o tempo de trabalho, tende a tornar independente a criação da riqueza em relação ao tempo de trabalho, de forma que cada vez menos tempo de trabalho cria cada vez mais riqueza. A ideia aqui é simplesmente associar a ideia de contradição com crise. Quem fala muito longamente sobre isso, um livro que eu recomendo enfaticamente, é o professor da USP, Jorge Grespan, no livro que é o resultado da sua tese de doutorado, O Negativo do Capital. Lá ele reúne, uma quantidade assombrosa de passagens e faz um comentário muito preciso, muito exato sobre essa relação entre contradição e crise e justamente mostra como há uma certa desmedida, uma expressão aí da tragédia grega, a híbris, que ele recupera justamente para analisar como a categoria do capital, de uma certa forma, é portadora de uma híbris, de uma desmedida, que faz com que ela necessariamente, essa categoria, se imponha limites cada vez mais difíceis de transpor, fronteiras cada vez mais difíceis de transpor. Vocês devem notar que essa ideia, esse vínculo entre contradição e crise já está muito explícito no Capital. Por exemplo, no pós-fácil da segunda edição do livro primeiro, Marx diz: o movimento da sociedade capitalista, repleto de contradições, revela seu burguês prático de modo mais contundente nas vicissitudes do ciclo periódico que a indústria moderna perfaz em seu ponto culminante, a crise geral. Fecha citação. Então já está muito claro essa ideia de que contradição e crise se relacionam, estão profundamente imbricadas uma com a outra, e mais, ao longo tanto do Capital quanto dos Grundrisse, fica claro a ideia de que há certos antagonismos que assumem a forma de contradição no interior do modo capitalista de produção e que são precisamente esses antagonismos, essas contradições que fazem com que o capital não possa ser estático e tenha que justamente criar necessariamente uma dinâmica de autovalorização. Essa dinâmica, esse colocar-se em movimento, é necessariamente uma forma de escapar dessa contradição, melhor, de desenvolver essa contradição sem que ela justamente sofra uma derrocada. Isso fica, por exemplo, logo no começo, bem no começo do Capital, o Marx diz, por exemplo: vimos que o processo de troca das mercadorias inclui relações contraditórias e mutuamente excludentes. O desenvolvimento da mercadoria não elimina essas contradições, porém cria a forma em que elas podem se mover. Esse é, em geral, o método como se solucionam contradições reais. É, por exemplo, uma contradição o fato de que um corpo seja atraído por outro e, ao mesmo tempo, afaste-se dele constantemente. A elipse é uma das formas de movimento em que essa contradição tanto se realiza como se resolve. Fecha a citação. Então, aqui, no Capital, Marx fala de elipse como um movimento possível justamente por uma relação contraditória. Nos Grundrisse, ele vai falar da espiral. Diz o Marx, ao descrever seu círculo, o capital se amplia como sujeito do círculo e descreve assim um círculo que se expande, uma espiral. Tá? A gente poderia fazer essa análise, é claro que isso demoraria um tempo absurdo e por isso justamente eu indico para quem tiver interesse o livro do Grespan, para essa relação entre contradição e crise, para essa ideia de uma desmedida, para essa ideia de uma espiral, uma elipse em que o capital opera com círculos cada vez maiores. Mas eu queria simplesmente fazer um arremate nessa aula, tentando acabar, de uma certa forma, evidentemente, de modo muito sintético e muito provisório, com o assunto aqui da tendência ou não à queda da taxa de lucro, com uma sugestão de uma interpretação da teoria das crises que é igualmente provisória, e apenas um esboço muito simplificado e grosseiro do que poderia ser uma interpretação da teoria das crises de Marx, mas para afirmar que importa menos a discussão sobre a centralidade ou não da queda tendencial da taxa de lucro
e mais o simples fato de que o capital é contradição em processo e que, portanto, ele precisa constantemente expandir-se e que em seu movimento de expansão ele precisa constantemente encontrar novos mercados e, portanto, uma demanda cada vez maior para uma produção que se torna ela absurdamente maior e, portanto, um novo público consumidor, ao mesmo tempo que expulsa os trabalhadores do processo produtivo por sua tendência em direção à automação, à substituição de capital variável, força de trabalho, por capital constante, maquinaria. Assim, apesar da imensa plasticidade do capital, ou seja, sua capacidade de se adaptar a situações controversas, de se reinventar, e apesar da aparição de muitas outras causas contrarrestantes que atenuam e freiam as crises, né? Causas contrarrestantes que o próprio Marx não comenta, e a gente vai ver isso na aula 15, mas já adiantando, né? A intervenção estatal na economia, que planeja e regula essa economia, o desenvolvimento da macroeconomia, o desenvolvimento de mecanismos monetários contracíclicos, a invenção de novos setores de produção, de novos produtos, de novas mercadorias, né, e, portanto, de mercados que surgem do zero, a destruição criativa provocada tanto pela desvalorização do capital existente, quanto por processos de destruição mesmo, né, como, por exemplo, guerras mundiais, que também acabam por destruir um imenso montante de capital e que precisa ser refeito do zero, cria um espaço vazio no qual o processo pode voltar a acontecer. E o relaxamento financeiro, que permite o endividamento e, assim, portanto, uma acumulação, uma espécie de falsa acumulação, uma acumulação sob bases falsas do valor do capital. Tudo isso poderiam ser vistos também como causas contrarrestantes, é isso que eu estou comentando aqui, né? Mas ainda assim, apesar de todas essas causas contrarrestantes e apesar da imensa plasticidade do capital, é evidente que em um mundo com uma demanda finita, quer dizer, com uma capacidade finita de pessoas querendo comprar essas mercadorias, um mundo com uma matéria-prima finita e, sobretudo, né, e é isso que a gente está vendo agora, com uma capacidade finita de absorver os efeitos do modo de produção capitalista, eu estou pensando aqui realmente em limites que são, acima de tudo, climáticos, né? Quer dizer, qual que é a capacidade do clima da Terra de garantir uma estabilidade mínima para que a vida humana seja possível, é justamente esse agora que se coloca cada vez mais como um limite ao desenvolvimento do capital. E com tudo isso, a dinâmica capitalista necessariamente encontra fronteiras cada vez mais rígidas e perigosas de serem atravessadas. Por isso, e assumindo aqui claramente que o texto marxiano é dúbio quanto a este ponto, o ponto que eu estou me referindo é o ponto de se a teoria das crises do Marx aponta para uma crise final ou não, eu diria que é possível encontrar muitas passagens, tanto a favor de uma leitura quanto da outra. E essa aqui é a minha preferência, a minha sugestão de interpretação, é que as interpretações que apontam para uma acumulação das crises, por fato de que não se trata simplesmente de uma recorrência de crises, de que o capital tende a crises, mas que ele tende a crises cada vez maiores, cada vez mais daninhas, cada vez mais insuperáveis, né? Que há um acúmulo nessas crises, de forma, mesmo os custos de superar essas crises se tornam eles próprios cada vez mais maiores, cada vez mais impagáveis, cada vez mais difíceis. Então eu diria, com todas as letras, que se não há uma teoria do colapso do capitalismo, se não há uma teoria da derrocada do capitalismo, necessariamente há uma teoria que aponta para o fato de que a crise pode não ser a crise final, mas cada vez mais se aproxima dessa crise final. Que essa crise final pode não ser um prazo, mas é, ao menos, algo latente, sempre presente, sempre iminente e que sempre está no horizonte. Não apenas a crise, mas mesmo uma crise final. Com isso, a gente encerra a aula de hoje. Na próxima aula, como dito antes, a gente vai comentar o fragmento sobre as máquinas, um trechinho dos Grundrisse muito interessante, em que o Marx fala
comenta sobre assuntos que já apareceram aqui em diversos momentos, particularmente no capítulo sobre maquinaria e agora no capítulo sobre a tendência de queda da taxa de lucro. Mas é um fragmento especialmente interessante para pensar o capitalismo hoje, né? Porque fala da automação e de uma automação acelerada e porque tem uma ideia de utopia, uma ideia de sociedade emancipada lá que eu gostaria de comentar um pouco, uma espécie de emancipação ociosa, para usar uma terminologia que eu mesmo empreguei em alguns textos. É isso. Até a próxima semana. Até a próxima aula. Uma boa semana a todas. Uma boa semana a todos.